Oi, profs! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Diálogo Antirracista. Aqui nós debateremos estratégias para a sua jornada rumo à prática de uma educação antirracista, isto é, conversaremos sobre diversos temas que vão possibilitar a você desenvolver a sua própria prática antirracista. O meu nome é Flávia Gilene e hoje o tema é Racismo Institucional na Educação Básica. Mas você consegue definir, entender e colocar esta educação antirracista no dia a dia da sua sala de aula? Primeiro, o que é uma educação antirracista? Uma educação antirracista é aquela que vai compreender, vai debater e vai apresentar de uma forma geral a nossa sociedade. E como que é a nossa sociedade? A sociedade brasileira é uma sociedade racista, composta por vários povos e que mantém um lugar social para os indivíduos a partir da raça. Então é muito comum vermos discussões sobre, não, o problema no Brasil é social. Aí vem uma outra pessoa e fala assim, não, o problema no Brasil é racial. Então é por isso que nós temos este canal, este contato, para começarmos a refletir sobre essas questões e muitas outras. Esse debate é amplo, esse debate está há praticamente quase 20 anos na Berlinda, porque nós temos a Lei 10.639, que é de 2003, que prevê a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos. Então vejam bem, a educação antirracista ela vai perpassar uma mudança, mas essa mudança não é apenas no currículo. Essa mudança ela tem que estar presente também nos discursos, nos entendimentos, como assim nos entendimentos, nos raciocínios, nas lógicas e nas posturas e nos modos de tratar, principalmente os estudantes negros dentro da sala de aula. Trabalharmos questões raciais, culturais e de representatividade, além de trabalhar também a diversidade e essa diversidade como um valor para toda a comunidade escolar. Ah, mas isso é simples? Não, não é simples, porque nós não estudamos e não aprendemos na escola como que a diversidade dos povos africanos foi importante na construção da nossa sociedade. Sociedade essa que tem dificuldade de reconhecer o quanto ela é racista. Sociedade esta que foi consolidada em cima de um mito da democracia racial, que nós também não temos, não aprendemos na escola o que é esse mito da democracia racial e muitas pessoas até hoje nunca ouviram falar. Nós também não aprendemos que a nossa sociedade foi construída com base em uma teoria chamada teoria do branqueamento racial. E em que consiste a teoria do branqueamento racial? Esse era o entendimento de que a sociedade brasileira, ao miscigenar-se com pessoas brancas, ao longo de praticamente 3 gerações ou um século, seria toda branqueada. Então o Brasil teria um enxerto de tudo aquilo que é europeu aqui no Brasil e as pessoas deixariam os seus traços africanos para trás a partir desta mistura de raças. Mas vamos voltar então ao tema inicial, ao tema proposto para hoje, que é o racismo institucional na educação básica. Como é que eu consigo hoje trazer para vocês exemplos e conceituar o racismo institucional na educação básica? Porque eu sou um pouco como você. Eu passei por uma prática de racismo entre as minhas alunas na sala de aula e eu fiquei sem saber o que fazer. Isso aconteceu em 2007, quando eu estava numa turma de alfabetização e as duas crianças com a idade de 6 anos começaram a entrar em um atrito racial. Nesse dia eu já tinha ido embora, o sino tinha batido, eu já tinha ido embora, mas o que aconteceu foi o seguinte: as duas tinham mais ou menos o mesmo fenótipo meu, os cabelos crespos e a pele não branca, e uma virou para a outra e falou assim:
Você vai levar a minha mochila até o portão, porque você é preta e preta trabalha para branco. Eu fiquei sabendo do episódio apenas na segunda-feira, por intermédio da mãe, que estava muito nervosa e exigindo da escola providências antirracistas e também da presença da coordenadora. Foi nesse momento que eu entendi que eu não compreendia nada sobre racismo, não compreendia nada sobre a construção da sociedade brasileira, eu não me via como uma pessoa negra, eu não tinha discussão nenhuma e fiquei de mãos atadas diante da exigência daquela mãe. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a estudar. Uma professora minha, na época eu era estudante de pedagogia, me deu alguns direcionamentos sobre como agir e me emprestou algumas obras para que eu iniciasse essa leitura, iniciasse esses estudos. Então, são 14 anos de estudos e eu quero dividir com você, para que você não perca 14 anos da sua vida tentando entender, tentando trazer para a sua prática de sala de aula como é que podemos fazer uma educação antirracista na prática. Então, veja bem, nesses 14 anos de estudo, passei por vários e vários autores, várias obras, comecei a compreender como é que a sociedade brasileira foi construída. Então, a grosso modo, vamos pensar que logo depois da proclamação da República, a sociedade brasileira estava tida como africana demais. E os governantes na época, a chamada elite branca, precisava dissolver, vamos dizer assim, esta africanidade da população brasileira. Mas não é tão simples assim. O que acontece ali neste começo de século? A sociedade brasileira precisava ter uma identidade brasileira. Obviamente, as pessoas que estavam à frente e governando queriam que o Brasil tivesse uma característica europeizada. Então, a solução foi trazer para o Brasil os imigrantes, como nós sabemos, os imigrantes europeus de pele branca, com base em uma teoria chamada eugenia, que na época ela foi muito confiável, ela foi muito aceita, mas ela cai por terra logo após o término da Segunda Guerra Mundial, que daí já é outra questão que nós vamos debater num outro vídeo. Mas o que nós precisamos compreender nesse momento? Os imigrantes são trazidos para o Brasil. Esta é uma oportunidade de tornar a sociedade brasileira um estereótipo da sociedade europeia e assim eliminar da sociedade brasileira os traços africanos. Porque para aquela gestão da época, aquela elite, vamos dizer assim, o Brasil era atrasado por conta de sua população. Então, o atraso da população, a falta de indústria, a falta de infraestrutura de uma forma geral na sociedade brasileira, não se dava por falta de políticas públicas, mas se dava pelo perfil do povo que aqui estava. Continuando, então, numa linha mais ou menos cronológica, o Brasil foi considerado, a partir da obra de Gilberto Freire, na década de 30, então a sociedade brasileira passa a ser vista como uma sociedade harmoniosa. Aqui não haviam conflitos raciais e isso perdurou por praticamente 20 anos, até que na década de 50 a Unesco atenta os olhos para o Brasil e tenta descobrir o que é que acontece aqui. Por que o Brasil é tão especial assim e que as raças aqui não se conflitam? Aqui existia uma harmonia e a Unesco queria compreender então como é que se dava isso. Por que o Brasil era considerado modelo no mundo inteiro como um lugar que não havia nenhum tipo de conflito racial? Então, a partir dessa pesquisa que a Unesco implanta no Brasil, se descobre o quê? Que o Brasil é extremamente racista. E daí, a partir disso e de outras discussões ao redor do mundo, nós podemos dizer hoje que existem várias conceituações para o racismo.
O racismo em si, segundo o professor Silvio Almeida, é uma forma sistemática de discriminação, obviamente pautada na raça. E essa manifestação, essa prática discriminatória, apresenta uma manifestação que pode ser tanto consciente como inconsciente. Só que elas chegam ao mesmo fim, que é prejudicar um determinado indivíduo ou privilegiar esse determinado indivíduo conforme ao grupo racial em que ele está inserido. Então, uma outra forma de racismo que eu posso trazer para vocês é que existem, nós não vamos entrar muito a fundo nisso hoje, mas existe o racismo científico, o racismo individualista, o racismo institucional e o racismo estrutural. Então, se você é professora negra como eu, de um tempo para cá você tem percebido o aumento da discussão sobre o racismo institucional. E por um longo período, o racismo institucional esteve meio que sem uma conceituação correta, ele ainda está meio que difícil de digerir. A gente não consegue identificar exatamente em que medida um racismo é institucional. Aliás, na sociedade brasileira até pouco tempo atrás, cerca de pouco mais de 50 anos, havia o entendimento de que a sociedade brasileira nem racista era. Então agora, a partir dessas várias concepções de racismo, realmente fica muito complicado. E se você já começou a fazer alguma discussão, assim como eu comecei lá em 2007, você já percebeu que as pessoas que estão ao seu redor começam a te tratar de maneira diferente. Fala assim, olha, cuidado com o que você fala. Você não pode falar essa determinada coisa perto de fulano, perto de ciclano, porque agora para ela tudo é racismo. Então, você deve entender bem o que eu estou falando. O racismo está presente na sociedade brasileira e há pessoas ainda que dizem que não, que isso é uma inverdade. Mas então vamos conceituar um pouquinho o que é o racismo institucional. Vamos pensar, uma instituição, ela vai estabelecer, imputar ou até mesmo obrigar que no seu cotidiano existam regras, existam padrões e existam critérios de funcionamento. Então, esses critérios internos de uma determinada instituição vão reproduzir ou mesmo resguardar o que acontece fora da instituição, no plano estrutural. Então, dentro da instituição haverão mecanismos internos de cotidianidade e esses mecanismos podem ser raciais se a estrutura ou a ordem social externa a essa instituição forem também raciais. Ficou bem complicado, né? Mas vamos falar bem a grosso modo. Se a sociedade é racista, assim como é a nossa brasileira, a instituição tende a ser racista. Então, nós estamos falando de todas as instituições. E como é que nós podemos perceber isso? Veja bem que uma instituição pública, como uma universidade, por exemplo, dificilmente você vai encontrar um reitor ou uma pessoa com um cargo de alto nível que tenha a pele preta. Uma outra instituição que também pode ser trazida aqui são os tribunais de justiça. Você conhece algum desembargador de pele bem negra? Você conhece algum juiz de pele negra? A grande referência do Brasil foi Joaquim Barbosa, no Supremo Tribunal. Mas em uma sociedade que tem um pouco mais de 50% da sua população autodeclarada preta e parda. Então, a partir desses pequenos exemplos que eu tenho trazido para vocês, a gente consegue compreender o quanto a sociedade brasileira é racista, porque se nós temos metade da população autodeclarada preto e pardo, isso deveria ser equivalente em todos os níveis da sociedade. E nós falamos aqui apenas das instituições públicas.
Agora, se nós partirmos para as instituições privadas, a realidade também não é diferente. Você conhece algum CEO de uma grande empresa que seja preto? Ultimamente, nós estamos percebendo vários movimentos interessantes que têm proporcionado formações, provocações para as empresas privadas trabalharem com mais diversidade e trabalharem com mais representatividade negra, vamos dizer assim. As polêmicas que têm surgido nas mídias sociais relacionadas a isso são grandes. Vocês podem dar um Google e verificar o ano passado, quando a empresa Magazine Luiza lançou um trainee específico para negros e a grande repercussão negativa que isso ocasionou na época. E várias entidades de representatividade negra e não negra fizeram as suas declarações. Outro evento que foi interessante foi o evento da CEO do banco digital chamado Nubank, quando ela esteve no Roda Viva e quando foi perguntada sobre por que haviam poucas pessoas negras na sua empresa, ela respondeu que não poderia ser nivelado por baixo. Isso teve uma grande repercussão negativa, mas imediatamente para corrigir a situação, esta empresária solicitou um apoio de uma empresa especializada em debates e inserção e formação sobre as questões raciais e lançou alguns projetos para trazer a diversidade negra para dentro da sua empresa. Então, a partir disso, nós começamos a construir um pensamento do que seria este racismo institucional. Ok, mas até agora eu falei só por fora. E dentro da educação básica? Como é que o racismo se apresenta dentro da educação básica? Foi pesquisada uma escola, eu fui trabalhar nesta escola, e quando eu chego lá, eu me surpreendo desde o portão sobre como aquela escola se apresentava. Era uma escola que estava em um bairro classe média alta, só que o bairro classe média alta era de um lado da escola. A escola estava ali como divisor de águas. Do outro lado da escola tinha um assentamento informal, a chamada favela. Esta escola me causava espanto desde o portão. É uma escola que não chamava atenção de maneira positiva, a começar da sua estrutura física. A turma que eu entrei era uma turma que estava aquém em níveis de aprendizagem. Depois, pesquisando melhor e entendendo melhor sobre a dinâmica da escola, compreendi que o IDEB estava por 2 vezes consecutivas com o nível 0. Então, como é que pode uma escola, em pleno século XXI, a partir desse entendimento que a escola tinha um nível 0, então eu comecei a pensar na pesquisa relacionada a esta escola. A escola é majoritariamente negra, tanto os familiares, os estudantes, quanto os profissionais da educação que lá trabalhavam, e algumas pessoas participaram desta pesquisa. Então, por que é importante a gente pesquisar e analisar o lugar onde nós estamos? Porque nós vamos compreendendo as nuances desta sociedade racista para então começarmos a nossa intervenção com uma educação antirracista. O olhar destes profissionais para estes estudantes era um olhar como aquele olhar que está posto nos livros de conceituação de raça, de racismo, de discriminação. A expectativa destes profissionais já tinha um fim em si. Era de que estes estudantes eram desprovidos de capacidade intelectual, então eles não chegariam a lugar algum, não haveria necessidade de desafiá-los a nada. Os estudantes do século masculino, os estudantes do sexo masculino eram identificados como
possíveis suspeitos. As estudantes do sexo feminino, já era pré-determinado na fala de algumas professoras que elas seriam lavadeiras. Então não tinha necessidade nenhuma delas estudarem, delas alcançarem altos níveis de entendimento, de lerem livros interessantes, porque elas iam se tornar lavadeiras mesmo. Então, para que eu vou perder meu tempo desenvolvendo projetos de leitura, desenvolvendo projetos de reflexão, se eu sei que estas estudantes vão se tornar lavadeiras e empregadas domésticas? Nós não estamos aqui depreciando quem trabalha como empregada doméstica, mas nós estamos aqui discutindo a biodeterminação que está presente nas falas desses professores agora, quanto tempo depois de que a identidade brasileira que foi pensada lá atrás ainda está reverberando. Isso é uma inverdade. A cor da pele da pessoa jamais vai determinar aquilo que ela é capaz ou não de fazer. Então a escola está ali para desafiar esse estudante, a escola está ali para promover uma educação que faça esse estudante ter outro entendimento da vida, né? Então por isso que nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos romper com este pensamento ainda colonialista para que a gente consiga alcançar estes estudantes que estão aí biodeterminados há muito tempo. Porque se a gente não fizer nada, nada vai mudar, não é mesmo? A gente não pode querer chegar a um outro lugar, sendo que a gente faz o mesmo caminho, a mesma trajetória todos os dias. Então, algumas pessoas que buscam trabalhar a questão racial sem se aprofundar nos estudos, elas cometem algumas gafes, alguns, não poderia falar erros, mas alguns equívocos. As pessoas cometem alguns equívocos. Um deles é trabalhar apenas o 20 de novembro. Ou então, que eu já fui muito questionada sobre isso, falar assim, professora, eu vou ter que parar a minha aula agora para trabalhar a questão das relações raciais? Não. As relações raciais, elas precisam permear as aulas. E é aí que está a grande dificuldade. Como eu falei para vocês ali atrás, nós não aprendemos a questão das relações raciais. Nós não compreendemos como é que o Brasil foi construído, foi pensado. Muitas pessoas até hoje não sabem que o Egito, por exemplo, fica no continente africano. Outras pessoas pensam que a África é um país e não um continente. Não estou dizendo em termos de professores, mas a sociedade como um todo. Então, nós não temos referenciais africanos nenhum. E é isso que nós precisamos alterar, nós precisamos intervir dentro da escola. Porque hoje um dos maiores erros que eu percebo é os profissionais trabalhando única e exclusivamente um projeto no mês de novembro com uma culminância no dia 20. Esses projetos, não vou dizer que eles não sejam importantes, são, mas eles não são suficientes. E de alguma maneira, estes projetos ratificam a questão apenas folclórica da diversidade africana e da importância da contribuição africana no Brasil. A contribuição africana vai muito além de apenas um desfile de beleza negra. Em um outro momento eu quero trazer para vocês essa discussão exatamente da beleza negra, da mulher negra enquanto uma personalidade, será uma imagem exótica. Essa é uma discussão bem séria que eu prometo fazer um vídeo sobre isso. Voltando lá na minha história, em 2007, comecei a estudar e comecei a conseguir verificar dentro da sala de aula como que eu poderia alterar a dinâmica que ali se dava, como que eu poderia intervir com aquelas crianças. E foi um trabalho interdisciplinar, com crianças de 6 anos. Então, é possível, sim,
trazer para dentro da sala de aula, em contextos diários, algumas questões relacionadas ao antirracismo. Primeiro a gente precisa estudar, sem dúvida. Sem esse estudo, sem esse entendimento do que está acontecendo, de como que essa sociedade foi construída, de como que esse estudante pensa, como que a democracia racial age na vida desse estudante, como que a família dele se comporta diante do branqueamento da população brasileira. Porque eu não sei na família de vocês, mas na minha família era muito comum ouvir que nós precisaríamos casar com pessoas mais brancas para que os filhos não fossem negros. Talvez você tenha ouvido isso na sua família, talvez não. Talvez você tenha passado por um período em que a sua família exigia do seu cabelo que ele fosse alisado, ou você mesmo não aceitava o seu cabelo crespo, não aceitava o seu cabelo black e se sentia muito melhor com ele alisado, porque a desculpa é que ele é mais fácil de cuidar. Não era problema nenhum em alisar os cabelos, mas nós precisamos ter o pleno entendimento de que o alisar dos cabelos não está atendendo a um padrão, que ao alisar os cabelos você está fazendo por um entendimento próprio e não por uma tendência. Porque no Brasil nós temos, como eu disse para vocês, a ideia de que a Europa está aqui. Então essa ideia foi implantada, essa ideologia de trazer a Europa para o Brasil foi disseminada lá atrás. É comum também encontrarmos pessoas dizendo assim: não, mas o negro, ele mesmo é racista com ele próprio. Se foi criada uma sociedade que deprecia tudo que é relacionado ao continente africano, tudo que possa vir de pessoas da pele mais escura, você vai querer ser esta pessoa? De jeito nenhum. No Brasil foram criados mecanismos de exclusão da população negra. Em 1911, em um evento que aconteceu em Londres, que foi o primeiro evento eugênico, João Batista Lacerda apresentou uma tese de que no Brasil, dentro de 100 anos, ou seja, em 2010, não haveriam mais negros, porque eles são uma raça inferior, que misturadas aos genes brancos seriam pessoas que perderiam o seu valor genético. Então, ao passar do tempo, ia simplesmente sumir do mapa. E se não sumisse do mapa pela mistura com o gene mais forte, que seria o gene branco, a falta de política pública e de direcionamento político perante esta sociedade, esta população, aliás, essa população não teria condições de sobrevivência. Então, isso está em vários livros de teorias e de relações raciais, principalmente nas de racismo científico, que também eu vou ter que fazer um outro vídeo para a gente compreender isso. Nós precisaremos encerrar esse vídeo por hoje e eu quero compartilhar mais e mais com vocês, quero conversar muito com vocês aqui no Diálogo da Educação Antirracista para que a gente possa pensar junto e trazer para vocês os conceitos e as concepções de como esta sociedade brasileira foi construída, para que assim a gente consiga pensar juntos como que vai ser a sua jornada rumo ao desenvolvimento da sua prática de educação antirracista. Um abraço!